Bom, a segunda rodada da NFL acabou. Foi uma rodada bem interessante, passou rápido, como sempre, né? Todas as vezes passa rápido. E estamos aqui de novo então para falar aquelas boas e velhas análises da rodada, com os destaques dos principais jogos. Isso aí. E a gente pode começar pelo jogo aí de segunda-feira entre Detroit Lions e New York Giants. O Lions não precisou de uma atuação melhor do que a gente pode dizer assim, mediana. Não foi uma atuação espetacular, mas foi o suficiente para vencer do Giants, que o ataque do Giants não está produzindo absolutamente nada, né? A defesa ainda segurou bem os Lions em diversos momentos, Sim. mas não foi o suficiente. Agora o Stafford aí passou só para 122 jardas, mas acertou 15 de 21 passes e 2 touchdowns, né? Um bom número. O Abdullah correu também 86 jardas, Sim. que também foi o suficiente para carregar esse Detroit para a vitória que fez o time começar 2-0 aí desde 2011, é isso? Desde 2011, Isso. Então, exatamente. um bom início do Detroit, um início bem alarmante pro New York Giants, né? Pois é, não foi um desempenho muito forte dos Lions, mas não precisou, né? Porque é um começo bem decepcionante para os Giants nesse ataque, né? A defesa segurou em boa parte do jogo, sofreu 17 pontos, tirando o 7 do retorno dos Lions, né? Mas o ataque não funciona. Tem as armas, mas não funciona. Uma linha ofensiva muito fraca, muito frágil. E quando não é isso, é o Eli Manning errando. Ou quando ele acerta, são jogadores dropando as bolas, como foi do Brandon Marshall. Então é um começo Esse bem drop. decepcionante. E 0-2 começa complicado aqui avaliar já esse começo dos Giants, né? E do Lions, para alegria da torcida e do Caio também, que apostou, né, no time como uma das surpresas. O maior entusiasta do Lions. Eu acho que foi um começo bem interessante. O jogo terrestre funcionou, Abdullah jogou bem. Então, promissor esse começo dos Lions. O que se cobrava do Lions nos últimos anos é que era um time que não tinha equilíbrio. Porque lançava muito as bolas, né, até na época do Calvin Johnson, mas o jogo corrido era muito fraco. Sim. E nessa partida contra o Giants, o jogo corrido foi muito bem, funcionou. Tirou um Exato. pouco do peso das costas do Stafford, tanto que ele não teve números tão grandes, né? Mas precisou, né? Não precisou ter, mas foi o suficiente para bater esse time do Giants, que no momento parece muito abatido, né? Parece sem confiança. E a torcida não ajuda, também não tem paciência nenhuma. A Corneta torcida hoje, demais. A torcida hoje cornetou o jogo inteiro. Primeiro quarto já estava desconfiada com o time, né? Com razão, mas eu acho que é um momento de apoio, né? Porque eu não acho também o time tão fraco, pelo contrário, eu acho que tem bons nós, principalmente na E jogou na contra defesa. dois times difíceis, né? Os Sim, dois primeiros exatamente, jogos. Não dá pra jogar tudo fora Jogou, também. jogou mal de fato, mas Jogou, assim, acho que tem peças ali que podem melhorar esse time. Mas óbvio que o começo é realmente pouco promissor. Já pelo Lions, não. Pelo Lions, a equipe é líder da sua divisão, né? Com a derrota do Packers ontem e a do Vikings também. Então, é uma responsabilidade que o Lions há tempos não tem, né? Começar na liderança dessa divisão. E Exato. vamos ver como a equipe vai lidar com isso, sendo que já na próxima rodada enfrenta o Falcons, embalado. Então, Vai ser um grande jogo, inclusive. provavelmente um dos melhores jogos da rodada, né? Então é um teste de fogo aí pra essa equipe que, pelo menos pelo começo, parece muito bem, né? Parece. Agora, seguindo em frente, a gente já pode falar também sobre o jogo que foi o mais aguardado dessa semana. E foi um jogo bem interessante, né? Green Bay e Atlanta. Eu, inclusive, achei que o Atlanta não estaria tão bem depois de perder o Super Bowl. Achei que não ia ter aquela ressaca de Super Bowl, né? Que chamam quando o time perde o Super Bowl. Que aconteceu com o Carolina Panthers e ainda tá acontecendo, pelo jeito, mas pelo contrário, né? O Atlanta de novo passou o trator em cima do Green Bay, não teve nem chance. Tem uma freguesia aí quase, né? Tem uma ultimamente. freguesia. Exatamente. O ataque funcionou muito bem, principalmente o ataque terrestre. Ali é muito dinamismo, né, entre o Freeman e o Coleman. É muito, muito interessante ver. O Julio Jones também é espetacular. Ainda sinto falta um pouco das big plays que teve muito ano passado. Nesse começo não teve ainda, mas nesse jogo não precisou, né? Não precisou. E a defesa também tá mostrando evolução. É uma defesa jovem, bastante agressiva, né? O Aaron Rodgers sofreu ontem com isso. Então, o Falcons mostrou que o que a gente tinha falado é um time forte ainda. É um time que vai brigar para chegar no Super Bowl. Eu acho que nesse início não é errado falar que ele é até com certa vantagem o melhor time da NFC. Por enquanto. Exatamente. E eu acho que tem espaço ainda para evolução esse time. Já os Packers mostraram, enfrentando um ataque que funciona, a defesa sofreu. A defesa sofreu, principalmente secundária.
Dá para destacar o Kevin King, que ele teve uma atuação bem interessante, marcando até o Julio Jones, né? Então, o Calogan conseguindo marcar um jogador como o Julio Jones é importante, mas a defesa sofreu e o ataque, principalmente a linha ofensiva desfalcada, né? Sim. Prejudicou o ataque dos Packers. Então, vamos ver como é que vai estar nas próximas rodadas esse time. Foi uma vitória incontestável do Falcons, né? Mostrando aí pra gente que talvez essa ressaca do Super Bowl não vá atrapalhar a Atlanta nesse ano, Acho né? que não. A equipe foi muito bem nos dois lados da bola, o ataque a gente já sabe como é dinâmico, que nem o Michel falou, né? De novo foi muito dinâmico, principalmente no primeiro tempo. O Packers não teve nenhum tipo de resposta para jogadas tanto aéreas quanto nas corridas, né? E a defesa foi muito bem, uma defesa muito agressiva, que ontem sabia que a linha do Packers estava desfalcada e realmente foi para cima, atrapalhou o Rodgers, não deixou ele ter espaço, né? A gente sabe que com espaço ele é o melhor quarterback da NFL. Você tinha até comentado, né, que o que ia diferenciar esse jogo ia ser as Poderia ser defesas, e a exatamente, defesa de Atlanta jogou muito melhor, né? O Packers a gente tinha visto uma boa atuação contra os Seahawks, mas Exato. ontem a gente viu realmente que essa defesa ainda não tá tão preparada. Era um teste, né? Era o verdadeiro teste. E pelo contrário, do lado do Falcons, essa defesa que enfrentou na semana passada o Chicago Bears, que a gente até viu colocando perigo, a gente queria ver como seria enfrentando o Rodgers e a resposta foi muito boa. Então, eu acho que o Falcons, assim, na minha opinião, de 10 anos da temporada, é um time que tá mais maduro para voltar ao Super Bowl e vencer. E é o que tá mostrando nesses primeiros momentos, né? Então, olho no Falcons, que é um time muito bacana de se ver jogando nos dois lados da bola, né? E eu acho que vem muito forte de novo em 2017. E um time que deu a volta por cima aí nessa segunda semana é o atual campeão, né, o New England Patriots. Começou muito mal, principalmente ali na segunda metade do jogo contra Kansas, né? Não teve nenhuma chance, mas destruiu o Saints, né? O Tom Brady foi o jogador da rodada, acho que é incontestável falar isso, né? Lançou aí um caminhão de jardas, né? E a defesa do Saints, ela levou 777 jardas aéreas em 2 jogos. É a pior marca da história do time. Então é claro que a gente pode falar que com certeza todo o ataque do Patriots jogando bem foi influenciado pela defesa do Saints ser muito ruim. Exato. Mas dá pra dizer que o time também conseguiu encontrar aquele balanceamento que precisava entre a defesa e o ataque, que foi a marca do time ano passado, né? A defesa enfrentou o ataque do Saints, que é forte, com o Drew Brees, e conseguiu segurar. Quer ou não, levou só 20 pontos em casa. Exato. É uma boa marca, Fora né? de casa, né? Isso, fora de casa. Uhum. Mas acho que o Patriots conseguiu aí mostrar que a primeira semana talvez tenha sido atípico, um ponto fora da curva, né? Eu tinha falado já na primeira semana que eu acreditava mais numa evolução defensiva do Patriots do que do Saints. E mostrou isso, né? Só 20 pontos tomando do Brees, eu acho que foi uma boa marca, né? Teve suas falhas ali durante o jogo, mas eu acho que no geral foi bem. Mas também contra o Brees é difícil você jogar bem 100% do tempo. Exatamente. Né? Ele é um dos melhores quarterbacks da história. E o ataque funcionou muito bem, né? Outro ataque que mostrou dinamismo, né? Mostrou um ataque que sabe usar todas as suas peças, né? Desde os running backs até os wide receivers, mesmo com desfalques. Então foi uma vitória bem importante, mostrando que o Patriots continua forte, um dos candidatos ao título, né? Já o Saints é mais um ano com problema na defesa, né? Tomando muitas jardas aéreas. A gente não consegue ver qualquer tipo de evolução, tanto no front seven quanto na secundária. Eu acho que outro destaque que também calou, o Latimore, ele, só pelo lado dele, ele cedeu apenas 28 jardas. Então acho que é um número bem impressionante para um time que tomou tantas jardas, né? Então, pelo Saints, não parece que a gente consegue ver indo aos playoffs de novo com uma defesa ruim. Ainda mais nessa divisão, né? 0-2, sendo que tem Carolina 2-0, Atlanta 2-0 e o Bucks que tá 1-0, mas não jogou o primeiro jogo. Eu apostei no Saints aí como minha surpresa, já tô arrependido. Mas... acontece. Agora a gente apostou no Chargers. Agora eu não posso voltar atrás, mas em relação ao Patriots, já não é o primeiro ano que isso acontece, né? A equipe vai lá, toma sofre uma derrota muito grande e aí na outra semana parece que nada aconteceu, né? O Tom Brady é o melhor da rodada, lança touchdowns, o ataque funciona mesmo com desfalques, né? Mesmo com jogadores que não estão acostumados com esse esquema. E eu acho que esse é o Patriots que a gente vai ver esse ano, né? Eu acho que pode até que o time oscile também durante alguns jogos, mas a gente sabe do poder desse ataque, da organização desse time. E realmente ontem, aproveitando todas as deficiências que essa equipe do Saints tem na defesa, destruiu principalmente no primeiro quarto do jogo. O jogo já está basicamente decidido nesse momento, né? E eu acho que o Patriots tem tudo para seguir evoluindo depois daquele tropeço na estreia.
E o Saints, sinceramente, por mais que a gente possa falar desse ataque, desse jogo corrido novo, agora que tá se construindo com o Kamara e o Peterson, que eu acho que nesse jogo de ontem foi um pouco melhor, né? Mas não dá pra avaliar nada se essa defesa não começar a ter mudanças radicais. É ano atrás de ano e a defesa do Saints piora, simplesmente piora. Não tem nenhum tipo de resposta. Sim. Né? Então, sem defesa você não vai chegar a lugar nenhum na NFL, não. enfrentando esse tipo de quarterback, esse tipo de time. E o Saints, assim, tem que começar a pensar realmente em fazer alguma troca, né? Talvez no draft também, Sim. tentar subir posições, né? Porque o time até que sempre fica em posições na metade do draft. Porque né? não tem um time pra ficar... Porque o time, no geral, não tem boas ruim peças, também, né? Mas tem que começar a pensar em playmakers pra essa defesa, porque senão esquece. Esse time... também talvez até uma mudança ali de Pode ser, direção, né? De coordenação pode ser. Mas já tiveram também nos últimos anos e não mudou muito. Talvez o problema são as peças. Eu acho que o time ficou tão famoso por ter uma defesa ruim que parece que isso impregnou. E acho que só uma mudança muito radical pode tirar o Saints dessa posição, né, nessa divisão, né? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Agora, um jogo que nós três quebramos a cara. E muita gente? Muita gente, né? E que, de um lado, a gente pode dizer que é uma das gratas surpresas da temporada até aqui. De outro lado, nessa semana específica foi uma decepção. Foi Dallas e Denver, né? Sim. A gente sabia que Denver tinha um time capaz, ainda mais jogando em casa. Todo mundo sabe que Denver naquele estádio é muito difícil. Sim. Mas a gente também não esperava que Dallas tivesse uma atuação tão ruim, né? Dá pra dizer que o Ezekiel Elliott com menos de 10 jardas... 8 jardas. Correu menos que o Brady. E o Dak Prescott também não teve um bom jogo, mas pelo outro lado, o Trevor Siemian vai calando minha boca com... Semana após semana. Semana após semana, né? Ver, né? Por enquanto ele tá jogando muito bem e o Broncos começando 2-0 aí. Pra rivalizar com... Eu acho que a surpresa desse jogo não é a vitória dos Broncos, mas é o ataque. O ataque, como tá funcionando bem nesse começo, né? Vamos ver nas próximas semanas, mas analisando aqui, tá funcionando muito bem. E eu acho que além do Trevor Siemian, tá jogando direito, né? Tá jogando bem, foram 4 touchdowns nesse jogo. Isso. CJ Anderson também tá saudável, tá jogando bem. Se continuar assim. Segundo jogo muito importante para esse ataque. E a defesa tá mostrando uma evolução também num ponto que o ano passado era falho, que era contra o jogo corrido. Nesse jogo contra os Cowboys... Pegou o melhor jogo corrido da NFL. O Ezekiel Elliott correu 8 jardas. Então, são números impressionantes dos dois lados, né? Então, é um time que, se continuar jogando assim, é um time para chegar bem longe nessa temporada. Tá muito cedo ainda para dizer que esse time do Denver é realmente um time de playoffs que pode chegar, que o Trevor Siemian deu esse passo na mas carreira, por enquanto, óbvio, né? Mas ele tá surpreendendo positivamente, Sim, né? certeza. O que a gente falava aqui antes da temporada era exatamente isso. Esse time, eu acho que o importante desse time é apostar na sua defesa e o ataque fazer o arroz com feijão. Principalmente Exato. o Siemian, que a gente sabe que é um QB limitado, mas eu acho que ele entendeu isso e ele tá fazendo exatamente, né? Tem peças para ajudar ele, Exatamente, ainda bem, né? ele tá usando as peças que ele tem, os recebedores, a gente sempre fala aqui, são muito bons jogadores e estão jogando muito bem, né? Ontem, novamente, a defesa não teve nenhum tipo de resposta pro ataque de Denver. E eu acho que o time tá jogando exatamente do jeito que tem que jogar, encaixado. E venceu 2 partidas que jogando em casa, fez a lição de casa, muito importante, né? Nessa divisão, a gente sabe, o Raiders começou 2-0, né? O Chiefs também, então essas 2 vitórias de Denver, que era considerada uma equipe abaixo dessas outras, pode fazer diferença lá na frente. E Dallas foi um jogo até atípico, né? Eu acho que provavelmente o Elliott nunca mais vai ter um jogo na vida com 8 jardas, né? Acho que não. E o Prescott também foi mal, teve ali uma questão física também no jogo, né? Sim. Acabou sofrendo bastante, mas eu acho que o time ainda tem condições de absorver essa derrota, aprender com muita coisa. Afinal, também Dallas não é um time perfeito, né? Tem suas deficiências, mostrou nesse domingo, e aprendendo com essa derrota, eu acho que o time tem tudo para evoluir mais pra frente, mas Denver é a grande surpresa da temporada até agora, e o Trevor Siemian tá aí calando a boca de muita gente. Agora, o último jogo que a gente selecionou como os nossos destaques dessa semana é Philadelphia e Kansas City, né? De novo, Kansas City começou muito bem na temporada, 2-0, venceu de um forte Philadelphia, era em casa, né? Tinha uma certa obrigação de ganhar, mas é um resultado ótimo para eles irem mantendo essa boa forma, né? E eu queria destacar a atuação do defensive end Chris Jones, forçou fumble, interceptou, fez, se eu não me engano, teve 3 sacks. Então, que jogador, quantas vezes a gente fala sobre um jogador que força fumble, intercepta, e ainda, então, essa defesa do Kansas a gente já sabia que era muito forte.
E o Alex Smith vai tendo atuações consistentes também, né? Não foi a atuação da primeira semana, mas também se fosse, né? O que a gente ia falar agora. Mas Kansas City começou muito bem, né? Não teve atuação porque pegou uma defesa muito forte, né? O pass rush dos Eagles é bem consistente, é bem interessante, só que o Kansas está mostrando um ataque que fazia tempo que a gente não via nessa franquia, né? Um ataque também dinâmico com o Tyreek Hill e o Kareem Hunt. Você tinha até falado, né, que foi um achado esse running back. O cara tá jogando muito bem. É o calor do ano até agora, Por né? enquanto, Óbvio, É o calor do ano. Não apenas correndo, mas recebendo também, né? Então Ele tá bem completo, né? tá sendo um jogador bem importante para esse ataque que a gente não esperava tanto. A gente esperava uma defesa muito forte. Igual os Broncos também, né? Exato. É um ataque que tá funcionando muito bem. Então, enfrentou um time difícil, Filadélfia. Teve a chance até de empatar no final do jogo, né? Sim. Com o onside kick. Recuperou o onside Recuperou kick, e podia ter. O Wentz fez uma partida boa, tem seus momentos estranhos, né? De forçar a bola e tudo mais, mas eu ainda continuo confiando nele, acho que fez um bom jogo, então começo interessante também para os Chiefs. O Chiefs realmente muito bem nesse início de temporada, né? Surpreendendo também com algumas das suas peças, as outras a gente já conhecia. O Travis Kelce novamente teve um jogo espetacular, onde talvez aí um dos 2, 3 melhores tight ends da NFL. Com certeza. Mas eu acho que enfrentou um adversário que a gente sempre fala aqui vai ser um time muito difícil para quem bater de frente, que é essa equipe do Eagles, uma equipe muito competitiva. O Wentz ontem de novo lutou até o final para tentar levar essa equipe à vitória, né? E então eu acho que essa vitória, eu acho que esse triunfo até do Chiefs é mais valorizado até por ter sido contra uma equipe bastante competitiva como é a equipe do Eagles, mas muito interessante a forma como esse time do Chiefs está jogando, principalmente no ataque. Eu acho que o Alex Smith ali não tá precisando realmente. Acho que ele encaixou, né? Acho que ele tem jogadores com ele ali. Ele não tem nenhum playmaker nesse ataque, tirando o Hill talvez. Mas eu acho que esse ataque encaixou no estilo do Smith. Acho que os jogadores ao redor estão entendendo. A linha ofensiva tá jogando bem também. E eu acho que esse time aí tem tudo do seu jeito para continuar muito bem na NFL esse ano. E eu acho que a briga nessa divisão vai ser equilibrada até o final, né? Com certeza. Bom, continuando aí com os jogos da segunda rodada, agora são jogos que não tiveram tantos destaques, né, quanto os anteriores que a gente estava falando. A gente pode começar por Tennessee e Jacksonville. Eu apostei no Jacksonville, ainda falei que isso ia ser um erro, né? Eu devia ter seguido o meu instinto, mas o Tennessee se impôs, né, e provou que com certeza está num nível bem acima do Jaguars, né? O primeiro tempo foi bem complicado, 6-3 para os Titans, a defesa do Jaguars funcionou muito bem, só que uma hora, se o ataque não funciona, o jogo vai por água abaixo. O Titans acabou sobrepondo, o Mariota jogou bem no segundo tempo, o DeMarco Murray não foi muito bem, só que o Derrick Henry acabou indo bem, né? Quase 100 jardas, touchdown. A defesa também teve um jogo bem interessante, pass rush funcionando. E o Bortles mostrando mais uma vez que não dá. Não tem como. Né? Não dá. É um desperdício esse time do Jaguars ser muito bom nos dois lados. Tirando a linha ofensiva, que ela ainda é fraca, mas tem recebedores, tem o Fournette, que jogou bem de novo. Mas o QB que não vai levar esse time a lugar nenhum. É o desperdício da temporada, né? E destaque realmente aí para pro Titans, que a gente até falava, era um time que vinha sendo um freguês, né, do Jaguars nos últimos anos, independente da situação que os dois times se encontravam. O Titans jogava em Jacksonville e perdia. E nesse domingo, né, realmente contando com uma partida muito boa nos dois lados da bola, né, muito equilibrada. O jogo terrestre funcionou com o Henry, o Mariota também teve boas corridas, né? E eu acho que é uma vitória que mostra como o Titans realmente tem força e está acima dos outros times da sua divisão. Então tem tudo para continuar sendo como considerado o favorito, né, na AFC Sul. E uma vitória importante depois de uma derrota contra o Raiders em casa, né? Vencer fora de casa é muito importante também. Agora, Seattle e São Francisco foi um jogo sofrido, né? Seattle assisti um pouco também. Por pouco ali, que termina o segundo jogo também sem touchdown, né? O São Francisco ainda não fez. Mas o Russell Wilson ali no final acabou carregando o time numa campanha que ele basicamente fez tudo sozinho, né? E o time saiu com a vitória. É engraçado que no ataque a linha ofensiva não foi a pior unidade do jogo. Foi mal de novo, né? Obviamente, mas teve uma melhora em relação ao último jogo. O Russell Wilson nos 3 primeiros quartos ele foi muito mal, errou muitos passes longos, estava inquieto no pocket. Mas no último quarto, em um drive ele resolveu, né? Correndo bastante e dando um ótimo lançamento pro Paul Richard.
A defesa, ela funcionou bem, segurou o jogo, né? Não tomou touchdown do 49ers. Acabou sofrendo corrida. O Carlos Hyde jogou muito bem nesse jogo. E destaque do 49ers é a defesa, principalmente o front seven, com o Solomon Thomas. Eu acho que é uma defesa promissora. E com o Foster também, e acho que nos próximos drafts e também no mercado, eu acho que é um time que tem tudo pra tem ir se futuro. ajustando, né? É um time que tem futuro. É interessante ver como o Seattle tá se mostrando nesse começo de campeonato, né? Fez uma partida fraca contra o Packers, que é um time considerado para todos nós favorito. Isso. E fez uma partida fraca, no geral, contra um time considerado um dos piores da liga. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar de Seattle nesse momento, né? Uma equipe que a gente colocava como favorita. Acho que ainda é um dos favoritos ao título, claro. Mas tá tendo Tem bastante... que melhorar. Mas tem que melhorar. Tá tendo bastante dificuldade, principalmente no seu ataque, né? Sim. Quase terminou mais uma rodada sem marcar touchdown. Óbvio, enfrentou uma defesa que realmente tem bastante talento, mas... Tem que fazer mais. É um time que vai ter que fazer mais, porque jogando assim, ainda mais nessa conferência, não consegue chegar ao Super Bowl. Com certeza. E do outro lado, o Niners, né, que também segue sem fazer, é uma das duas equipes aí que seguem sem marcar touchdown, junto com o Bengals, né, em 2017. E realmente eu acho que o destaque é a defesa, né, conseguiu segurar um bom ataque, um ataque que tem peças interessantes e talvez seja por aí que eu acho que o time possa começar essa reconstrução, mas o ataque é muito fraco. Muito fraco, né? Agora, Washington e Los Angeles Rams. Quase falei Chargers aqui. Eu não sei mais se é Chargers ou Clippers ou Rams. Mas Clippers. O Washington venceu, né? A gente inclusive quebrou a cara também nesse jogo, né? A gente confiou demais no Rams. O Rams levou 229 jardas terrestres em um jogo só. Do Redskins, que é um time que não tem bons corredores. Exatamente. Geral, então, assim. dá pra ver que aquele resultado da primeira semana aparentemente não vai ser o que a temporada do Rams vai realmente significar, né? Porque o Indianapolis era muito fraco. Exatamente. E foi engraçado que o Aaron Donald voltou nesse jogo, né? Então, teoricamente não era pra isso ter acontecido, né? A gente esperava, até o Sean McVay, né? Esperava, não, pode ser que ele consiga ganhar do seu ex-time, né? Mas não foi o que aconteceu. O Goff ainda precisa evoluir seu jogo, né? Dá pra ver que ele ainda tá cru, tem dificuldades ainda em lançar algumas bolas. E o Redskins mostra que é um time competitivo. Se não é o melhor da sua divisão, não é nem da conferência, mas ainda assim é um time competitivo com o seu quarterback. O jogo corrido funcionou muito mais do que eu esperava, né? Sim. Não tem um running back da elite ali. E a defesa também funcionou até relativamente bem, né? Contra o ataque que fez muitos pontos na primeira semana. E eu acho que essa irregularidade, do Rams, eu acho que é o que vai marcar o time nesse ano. Né? Eu acho que vão ter partidas que o Goff e o resto da equipe vão jogar mais do que a gente esperava, e vão ter partidas que realmente a equipe vai acabar desejando e perdendo para times considerados até do mesmo nível, né? Que era um jogo para eles se empolgarem, Exatamente, né? Começar 2-0 na temporada, jogando em casa, mas exatamente, por isso nós chegamos a apostar no Rams, né? Só que acabou não acontecendo. E do outro lado, eu acho que só antes até no Rams, eu queria falar que o Gurley fez uma boa partida, recebendo a bola também, né? A gente até falava teve uma corrida bem interessante, que ele pulou por cima. A gente até falava que o Gurley teve um primeiro ano muito bom, aí também junto com o time acabou não evoluindo, e parece que agora, junto com o time, eu acho que ele tem tudo para ter um ano bem sólido, né? E nesse domingo ele se mostrou muito bem. E do outro lado, destaque realmente pro jogo corrido do Redskins, né? Que não é conhecido por ter um jogo corrido realmente efetivo. O Chris Thompson foi o grande destaque, né? Fez um TD muito bonito também, ali de 50, 60 jardas correndo, né? E é importante para esse time que o jogo corrido funcione, porque também tira o peso das costas do Cousins, que a gente sabe que acaba sofrendo muito sob pressão. Agora, Jets e Raiders. O Raiders correspondeu às nossas expectativas. Atropelou o Jets, óbvio, não tinha como ter uma surpresa nesse jogo. Até achei que, na verdade, 20 pontos que o Jets fez foi surpreendente. Eu não imaginava que ia ser isso. Mas o Raiders, de fato, tá marcando aí que é um grande candidato, né? O Derek Carr começa jogando como MVP, você que apostou nele como MVP, inclusive, e por enquanto ele é um dos grandes destaques da liga. E não tem muito o que falar, né? Era o esperado e o Raiders cumpriu, né? O jogo, para confirmar o favoritismo do Raiders, né, mostrou que tem mais armas ali no ataque, né, usando seus receivers, o jogo corrido, e a defesa também não teve qualquer tipo de problema com os Jets, né, apesar dos pontos ali, mas... mas foi também, já tava ganhando, então... acabou se empolgando um pouco.
É um jogo para confirmar o favoritismo dos Raiders, né? Então é um candidato forte. Continua. Destaque pro Lynch, né? Que fez seu primeiro touchdown depois de que retornou à NFL. E aquela dancinha, né? E tava muito empolgado, jogando em casa também pela primeira vez, né? Voltando à NFL, jogando em Oakland. E esse time tá bacana de ver demais de jogar. O Carr mostrando um entrosamento muito bacana, não só com o Cooper, mas com o Crabtree, que é um recebedor que a gente até não fala tanto aqui, mas um veterano da NFL, mas ele tá assim, jogando muito, muito bem, muito inteligente nas suas rotas, assim, quase nunca dropa, é um jogador muito confiável, né? Eu acho que se o Raiders quer chegar longe esse ano, ele é um jogador pra gente ficar de olho também. Mas vitória justa é como a gente esperava, né? O Raiders 2-0 e mostrando aí que é um dos favoritos pro Super Bowl. E a gente até pensava que o Jets tinha uma defesa boa, que é a principal unidade do time, mas tomou 370 jardas de corrida em 2 jogos. Né? Tem bons nomes ali, né? Mas desmontou a unidade também, então... tem muito o que esperar. Sem o Richardson, acho que essa defesa perde muito também contra a corrida, né? Então... Uma das surpresas da rodada, dá pra dizer que é a vitória do Miami Dolphins contra o nosso querido Los Angeles Clippers, Chargers. O time do quase. O time do quase, né? Ano, né? Eu falei que eu nunca mais ia apostar neles se eles perdessem esse jogo, e eles conseguiram perder esse jogo. E não foi uma derrota assim, perdeu o jogo. Não, eles podiam ter ganho, mas o nosso amigo Ku perdeu o field goal de novo, né? Faltando a temporada inteira isso. Poucas jardas e o time acabou ficando pelo caminho. 0-2, né? É até difícil falar do Chargers, né? Tem o time ali, boa parte do jogo tava ganhando, poderia ter ganho o jogo, né? Veio a virada e teve a chance de empatar com um chute, né, no final. Mas acho que não foi só a culpa dele, do kicker ter errado, que foi a derrota do time, né? São outros pontos também. É até complicado falar, não sei se é questão psicológica ou outra coisa, porque o time é um bom time, né? Já tem chance de ganhar vários jogos e não consegue. O problema é que era um field goal fácil, não era um field goal de 50 em tantas jardas. É um time que chega quase, também tem muitas lesões, então... É até complicado avaliar os próximos jogos, né? Tem chance de ganhar de vários adversários, mas a gente não sabe se vai ganhar. Eles perderam no Cleveland Browns no passado. Exatamente. E o Dolphins, começo bom, né? Primeiro jogo da temporada, ganhando de um adversário difícil, fora de casa. O J.J. começou bem, né? De novo, o ataque terrestre parece que acharam, né, o seu running back. E a defesa também mostrou bastante força, então eu acho que é um time competitivo. E o Jay Cutler teve um bom jogo, né? Exatamente, uma boa notícia, né, pro Dolphins. O Jay Cutler, como eu disse aqui, eu acho um quarterback sólido, eu acho que ele vai fazer... Eu acho que com o Adam Gase ele vai ter uma liberdade ali de fazer o que ele sabe de melhor. E também eu acho que ele tem condições de tornar esse time competitivo como foi domingo, né? Destaque pro Jay Ajayi, como você falou, foi muito bem. Eu acho que o caminho do ataque do Dolphins é com ele, né? Eu acho que esse jogo corrido funcionando ajuda muito esse ataque a criar pontos e criar chances de touchdown também. Pelo lado do Chargers, né, novamente o time ficou no quase. A boa notícia é que, pelo menos em questão de lesões, não está tendo tanto problemas, pelo menos até esse momento do campeonato, mas já está atrás dos seus 3 rivais de divisão, que venceram suas 2 partidas, e está com 0-2, né? Em 2 jogos que poderia ter tido uma chance e uma sorte melhor. Então... fica muito difícil já começar a apostar no Chargers, ficando atrás desses 3 times que são muito fortes. Bom, então agora a gente vai pro nosso novo bloco aí, as rapidinhas. Cada um vai falar alguma coisa sobre os últimos jogos da rodada de forma resumida. Isso. E aí, para começar, a gente vai falar da vitória do Pittsburgh, que jogou em casa contra o Minnesota Vikings. O Vikings jogou aí desfalcado do Sam Bradford, né, que tinha ido muito bem na sua partida de estreia, e acabou sendo uma presa fácil para a equipe de Pittsburgh, que novamente não fez um grande jogo em termos... não brilhou tanto, mas fez o suficiente para vencer jogando em seus domínios, né? O destaque aí pro Bryant com uma recepção depois da sua suspensão no último ano, né? Defesa funcionando muito bem também, atrapalhando muito o Case Keenum, que foi o titular nesse domingo. E uma vitória justa dos Steelers, que agora está 2-0 na sua divisão e caminha aí a passos largos para novamente lutar por uma vaga nos playoffs. Já o Ravens mostrando mais uma vez que a defesa é uma das melhores da liga, se impôs contra o Cleveland Browns, massacrou o Kaiser de novo, né? Ele até saiu do jogo, aí acabou voltando.
ele mostra que tem potencial, mas ele precisa evoluir muito ainda. No final ele acabou forçando muitos passes, né, na ânsia de tentar empatar ou virar o jogo. Tá cru ainda. Mas tá cru ainda. Destaque também pro Njoku, que fez o seu primeiro touchdown na NFL. E também o ataque terrestre dos Ravens, que tá funcionando bem com o West. Tá bem interessante esse ataque aí. Então, olho nesse time do Ravens, que tem uma forte defesa e um ataque que tá funcionando melhor do que a gente imaginava. E o Tampa Bay, ele confirmou aí as nossas expectativas, né? A gente colocou ele como uma possível surpresa e não podia ser diferente do que vencer do fraco Chicago Bears, né? Eu até comentei que essa vez não ia ser uma lavada, mas foi. Então eu já percebi que tudo que eu falar com relação ao Chicago Bears vai acontecer ao contrário. Mas eu queria só comentar aí que eu acho que, talvez não necessariamente agora, mas chegou a hora do Chicago colocar o Trubisky pra... Cara, deixa o calouro jogar, ganhar tempo de jogo. Não faz sentido você jogar a temporada fora com um cara que você sabe que não vai caminhar pra lugar nenhum, cara. Então, pelo menos não sofreu nesse jogo. Pelo menos dá tempo pra ele, cara. E agora Tampa Bay segue aí como uma das forças. Tem uma divisão muito complicada, né, com Atlanta principalmente, mas também com o Carolina, que também começou 2-0, como Atlanta, mas Tampa Bay é um time muito forte. Acho que vai corresponder às nossas expectativas, né? Ao contrário desse jogo, Colts e Cardinals foi um jogo bem equilibrado, decidido só no overtime, né? Colts dominando o jogo praticamente em todos os quartos, né? Tava ganhando e o Cardinals conseguiu empatar. A atuação do Indianapolis foi melhor do que na última semana, não tinha como ser pior também, né? Não. Então o ataque funcionou relativamente bem com o Brissett, a defesa também impôs um jogo interessante. E pro lado do Cardinals, apesar da vitória, fica cada vez mais difícil ver esse time com futuro com o Palmer. O Palmer não dá pra falar que tá numa má fase ou tá em decadência, ele simplesmente chegou num ponto que não dá mais. Esse time é um desperdício com o Palmer no ataque, ele tá muito mal. E agora sim o David Johnson também é um ataque que vai ser difícil funcionar. É a defesa que vai carregar esse time nas vitórias. E falando em ataque, também tá difícil de funcionar esse ataque do Carolina Panthers, né? Pois é. Que fez apenas 9 pontos no domingo contra o Buffalo Bills, venceu aí por... Ressaca do Super Bowl. Ressaca do Super Bowl no segundo ano seguido, né? Venceu a equipe de Buffalo aí jogando em casa, mas sem convencer. Né? O Cam Newton teve um bom primeiro tempo em termos de jardas também, mas não conseguiu chegar à endzone, né? Sim. E a defesa de Buffalo mostrando que o time pode ser competitivo, mostrando que, mas ao mesmo tempo o ataque mostrando também um ataque fraco, que é um ataque fraco, né? Então não adianta nada você segurar o seu rival se você não é capaz também de fazer pontos para vencê-lo, né? E quase teve chance de vencer Carolina fora de casa, né? O que seria um resultado até que também iria quebrar nossas pernas aqui também, mais um, né? Mas destaque realmente para a dificuldade que esse time de Carolina vem tendo. Também uma notícia ruim, né? O Tight end Greg Olsen acabou fraturando o pé. Agora sim o ataque vai ficar difícil. Exatamente, e vai perder bastante tempo aí, né, da temporada, porque não é uma lesão simples. Vamos ver como é que esse ataque vai se virar. Esse ataque já está tendo alguns tipos de problemas nesse começo do ano. E vamos ver se o McCaffrey realmente precisa aparecer mais. Desencanta, né? Porque agora vai ser ainda cada vez mais importante também nesse ataque. Então vamos ver como Carolina dá esses próximos passos no campeonato. Mas o começo é bastante devagar para uma equipe que a gente botava bastante fé, né? Bom, então foi isso, né? A gente falou aí sobre todos os jogos da rodada. Já tinha comentado o jogo de quinta no vídeo passado. E agora a gente volta aí, quinta-feira, né? Falando sobre a próxima rodada. Terceira rodada já daqui a pouco eu já vou falar a 17ª, né? Pois é, semana que vem já. Semana que vem já vai ser a 17ª e última rodada da NFL, ainda bem que não. Mas a gente agradece, né, que vocês estejam assistindo e comentando, né? Cada vez mais a gente reparou que tá tendo mais comentários no YouTube. A gente espera que vocês se animem e continuem comentando aí. Curta, compartilhe. É isso aí, né? Muito obrigado. Dá aquela moral lá. Ajuda a gente aí. Valeu. Até a próxima rodada. Até a próxima.